Olá, como vai? Tudo bem? Hoje nós estamos aqui em Marion County, Ocala, aproximadamente 1h20 de Orlando. E nós vamos mostrar para vocês hoje duas casas que nós estamos vendendo aqui na cidade de Ocala. E eu tenho certeza que você vai gostar. Hoje Orlando amanheceu com 0 graus, 0 graus, por isso que eu tô com esse casaco aqui e tava muito frio de manhã para levantar, tomar banho, mas uma coisa boa aqui dos Estados Unidos é que nós temos aquecimento nas casas, então dentro de casa tava 22, a gente deixa um pouquinho frio para poder usar também as roupas de inverno, né? E eu combinei com, hoje vocês vão ouvir a Priscila, a Rebeca e o Paulo falar sobre Ocala. Essa casa aqui é um listing da Priscila. Nós recebemos de um administrador de um fundo brasileiro 7 casas. Essas 7 casas estavam meio que encalhadas com o corretor e ele falou para nós, vocês não querem pegar as casas para vender? Nós dissemos sim. Eu distribuí entre os corretores e nós já vendemos 3 em menos de 60 dias. Então agora nós vamos conversar com a Priscila, que a Priscila é uma corretora nova, ela está em treinamento ainda, ela era uma cliente que comprou uma casa comigo, mudou para os Estados Unidos e eu convidei ela para ser corretora da Alves & Howell. Então nós vamos conversar com ela hoje, ela vai nos explicar o preço da casa, o tamanho e eu vou ver como que ela apresenta. Hoje eu vou ser o cliente dela e ela vai apresentar a casa para mim, tá? Ela está um pouquinho nervosa, mas eu falei para ela, é uma conversa, um bate-papo, qualquer coisa que nós dissermos errado, é por isso que a gente corta, a gente edita, tá certo? Então vamos lá, falar com a Priscila. Aí Priscila, abre essa porta que tá muito frio aqui fora. Oiê! Oiê! Tudo bom? Tudo. Vamos lá, gente. Então, deixa eu falar para vocês. A Priscila, ela era uma cliente que comprou uma casa em Longwood e depois ela está morando em Longwood e eu convidei ela para ser corretora nossa. E a Priscila está saindo muito bem. Ela já vendeu vários imóveis, já fez um monte de aluguéis que eu até já perdi a conta do número. E ela está com 2 listings aqui em Ocala, é isso? Ou 3? 2. E essa casa que é uma delas. E hoje eu falei para ela assim, faz de conta que eu sou o cliente e você mostra a casa para mim, tá bom? Então a gente vai conversar e ela vai explicar algumas coisas da casa. Nós já ligamos o aquecimento da casa, então eu vou tirar esse casaco pesado. E aí, Pri? Me conta. Essa casa é uma casa nova, ela tem um estilo moderno, ela é bem confortável, é ampla, tem um conceito aberto, que integra a cozinha com a sala de estar, a sala de jantar. É bom para receber familiares, né, amigos, ela fica bem iluminada, tem até um pé direito alto para essas casas. Normalmente tem 2,80. 9 pés, que é 2,80 metros, né? E ela é super clara, né? Nós nem acendemos as luzes. É bem iluminada, bem iluminada. Deixa eu colocar isso aqui. Me fala, e esse piso?
Esse piso é um piso vinílico, ele tá em toda a casa, ela é toda de piso vinílico. Aqui nós temos a cozinha com a bancada. A bancada de quartzo. Ilha, bancada e backsplash em quartzo, eletrodoméstico em aço inox. Esses armários com os puxadores. Ele tem aquele sistema de amortecimento que você abre e fecha e... Soft close. Soft close. É legal porque eu não sabia o nome em português. É amortecimento. Amortecimento, Então ele fecha devagarzinho, ele não dá aquela batida. Pá. E aqui a ilha tem a lava-louça integrada, tem o triturador. O triturador. E ali aquela porta, o que que é? É a dispensa. A dispensa para alimentos, né? E olha que legal, quando você estiver apresentando essa casa, né? Você fala pro cliente assim, imaginou você aqui, né? Na ilha, tal, você tem essa janela, porque hoje as casas, quanto maior a casa, assim em termos de área, mais espaços escuros ficam dentro, né? Tem mais quartos dentro que são escuros. E como o americano tem essa mania de falar que a cozinha é o coração da casa, ele põe a cozinha no meio da casa, aí a cozinha fica sem luz, né? E olha que bonito esse sol batendo aqui. Aqui ela fica bem iluminada, também tem essa porta de correr, que aí dá muita tem uma vista, né? E Priscila, esse lote aqui é de esquina, Sim, né? Esse lote é de esquina, 1.000 metros quadrados. 1.000 metros quadrados. Sim. Dá para cercar, fazer uma área privativa aqui. Dá para fazer piscina, porque tem espaço para fazer piscina. Na hora de comprar, a pessoa tem que pensar, né? Se ela quer pôr uma piscina no futuro, se ele for muito curto, a prefeitura não aprova, não é? Tem um terreno muito bom essa casa. Ela em si tem 165 metros quadrados. 165 metros quadrados. Quantos quartos? 4 quartos. 4 quartos. 2 banheiros. 2 banheiros. Tem a suíte principal. A suíte principal. Ela é espaçosa, é ampla. Conta com banheiro privativo, com 2 pias. Uma outra coisa que é bom você falar, quando você estiver vendendo, é assim, essa casa é o que nós chamamos de split floor plan. Split, que é dividido. A suíte primária é do lado de cá, com a lavanderia e a garagem, e os quartos são do outro lado. Então, para quem tem visitas e criança tal, tem uma privacidade maior de ser de um lado de lá. Então, isso é uma coisa que você pode falar também. Acho legal você dizer também da luz, né, de você ter essa janela aqui, esse sol, né, entrando. Essas casas que tem a cozinha no meio da casa, não bate sol nunca na cozinha. Essa é a minha reclamação das plantas americanas. Né? E os eletrodomésticos são todos novos? Todos novos. A casa toda, né, é nova. Foi construída agora. Tudo novo. E já vem com tudo? Vem com tudo. Ela vem com máquina de lavar e secar? Não. Não vem? Não. E isso é bom ou é mal? É ruim. Geralmente vem. Geralmente vem. Mas a máquina de lavar e secar é uma coisa muito pessoal da pessoa que compra. Por isso que as construtoras não põem, porque tem 2 tipos hoje, uma que abre para frente e uma que abre para cima. Se o construtor põe a que abre para cima, a pessoa quer a que abre para frente. Se o construtor põe a que abre para frente, a pessoa quer a que abre para cima. Porque eu já vi que teve clientes que preferiam a open front, porque queria fazer uma bancada. Uma bancada para dobrar. E aí se tiver aquela que é a abertura superior, não tem como fazer. Exato. Então uma coisa que você pode falar na hora de vender é o seguinte, como a máquina de lavar e secar é uma coisa muito pessoal, geralmente as casas novas eles deixam para o cliente comprar a própria que ele quiser. Mesma coisa a geladeira. Tem muitas casas novas que nós vemos vender em Orlando que não tem a geladeira, porque a pessoa quer uma geladeira que tem painel, quer uma que tem freezer embaixo ou não, entendeu? É bem pessoal, gosto pessoal. Então vamos lá, mostra para mim o lado de lá primeiro. E essa sala aqui, qual que seria a ideia que você daria para o cliente? Eu fazia uma sala de TV. Uma TV grande aqui, né? Uma sala de TV. Jogo de sofá. Pode pôr uma mesa de entrada aqui, né?
E ali eu botaria uma mesa de jantar. Uma mesa ali. de jantar, os bancos, né? Ela tem bastante espaço. Tem bastante espaço. Porque aqui fica uma área bem... Vamos começar por aqui. O que é aqui, Priscila? Aqui é o primeiro quarto. Ele tem 2 closets duplo. Ele é bem amplo, tem bastante espaço de armazenamento. Ele é direto. Direto. Aqui ele não tem divisão aqui dentro. Você pode entrar Como é aqui que faz? assim e aí você abre aqui e sai por aqui. E bonita essas 2 janelas, né? E fica bem claro o quarto, porque ela traz muita luminosidade. Eu, como designer de interiores, eu já olho, quando eu olho essa parede aqui, na minha cabeça já monta assim, o papel, as cortinas, entendeu? Tudo pra ficar bem bonito. Mas é muito bom o quarto, né? E as portas não são aquelas almofadas, né? Não. É uma porta mais contemporânea, mais bonita. E Ela aí tem um estilo mais moderno, essa casa. ela é mais contemporânea. Mais contemporânea. Assim. E aqui Bem, são... aqui são outros 2 quartos e o banheiro. E o banheiro, tá. Vamos lá ver os quartos. Também tem closet, não precisa abrir não. Esse também tem closet. É espaçoso, bem espaçoso, também é iluminado. E essa janela dá para lateral, né? É bem grande o terreno mesmo. E a cerca, você pode começar lá da frente, cercar tudo o lado aqui e o fundo, né? Então assim, dá também uma privacidade. E o banheiro? O banheiro tem quartos na bancada. Ele tem a porcelanato. Os metais são preto e tem a banheira, né? Toda casa é sempre importante ter uma banheira, porque os americanos, eles dão banho na criança na banheira. E não pode ter box de vidro. Porque quando a mãe senta aqui, se o box de vidro abre só assim, a criança vai para lá, né? Então geralmente a mãe senta no vaso, né? E ela fica olhando a criança brincar na água ali e fica dando banho. Por isso que não pode ter o box de vidro. Entendi. Depois que as crianças crescem, eles colocam, mas coloca geralmente uma cortina mesmo. Né? E essa banheira aqui é de fibra, né? Não é igual aquelas antigas, não é moderna. Aquelas antigas eram de ferro fundido e essa daqui é de fibra. Muito bom. E o vinil vem dentro do banheiro, né? Vem. Todos os cômodos são de vinil. Todos os cômodos são de vinil. E esse quarto é o espelho do outro, praticamente, né? É menor. Esse é menorzinho. Esse é menorzinho. Esse é e esse tem a janela. Olha que lindo o sol. Né? Esse vai pro fundo. A hora que você tiver uma cama assim e um cobertor, uma coxa, o sol bate no cobertor. Não é gostoso? Eu gosto muito de sol. Hoje tá um frio danado, mas um dia lindo, né? Muito. Tá muito frio. Muito lindo. Você que veio do Rio, você gosta do calor ou você gosta do frio? Calor. Você gosta do calor? Calor. Você não gosta do frio? Não, eu até gosto do frio. Mas quando tá muito frio, eu sinto. Eu fico, Mas aqui é poucos dias, né? É difícil ter muito frio, muito. Hoje tá muito frio. Hoje tá muito frio. Mas geralmente o frio é suportável. É um frio gostoso, que você se arruma, você consegue se arrumar bem, botar um casaco, uma roupa melhor, não fica tão suando muito. Exato. É bom. O frio aqui, porque também quando é quente, é muito quente. Exato. E aqui em Ocala é mais frio do que Orlando. Se Orlando estava 0 graus, aqui estava -2. Tá? Porque é bem mais para o norte. Vamos lá. Essa porta é o quê? Aqui nós temos um armário. Um armário e aqui é a garagem. Vamos ver a garagem para garagem. 2 carros. Tem luz? Tem. Olha, já Garagem pra veio 2 com... carros. Com motor. Já veio com o motor, né? Já. Olha a carraiada aí. O piso com epox. Pintura epox, né? Uma pintura epox. Pintura epox. Você sabe por que Eles fizeram essa... Você sabe por que esse rodapé é mais alto? Não. Então, se algum cliente perguntar para você, a garagem aqui é onde joga água, tá? Então esse drywall aqui não pode ter água.
E esse rodapé é de madeira. Então ele não pode ir até lá embaixo. Por isso, gente, que frio. Então eles colocam esse rodapé mais alto. E aqui é drywall, porque aqui já é a casa do outro lado, né? Então vamos lá. Eu não sabia. Eu olhava essa parede aqui, eu falei, porque só essa parede tá diferente. Porque do outro lado é a casa. Ela não é bloco de concreto. Entendeu? Então vamos lá. Aí aqui nós temos a lavanderia. Aqui é a lavanderia. Aqui é a lavanderia. Espaçosa, né? Ela tem a lavanderia. Aqui a pessoa, se quiser, pode colocar uma máquina na frente da outra. E como tem um encanamento para a máquina de lavar, pode só mudar essas coisas de lugar e dá para colocar uma pia também. Mas aquela coisa que você falou de colocar uma do lado da outra e pôr um balcão por cima para dobrar é bom, né? Ainda tem esse espaço. Ainda tem esse espaço. E esse arame aqui pode ser trocado por gabinete também, né? Mas é bem grande. É bem espaçoso. Só falta mesmo a suíte primária, né? Vamos lá olhar. Olha só que lindo sol. Bem espaçosa. E sabe que parece que o teto é branco, mas a parede é um pouquinho mais escura, né? Parece que não, talvez seja branco. Acho que é a iluminação. E aí a pessoa pinta da cor que ela quiser. Acho que é tudo branquinho mesmo. E essas janelas aqui são de vidro duplo. São. Né? Prova Tem tela, tem tela para que você quiser. Tem gente que abre, né? Ela tem tela. São janelas de alto impacto, né? Para furacão, etc. E se a pessoa levantar esse aqui, tem a tela, ela pode deixar aberto. Sem bicho entrar aqui, né? E ali é o quê? É o closet. É o closet. Acende a luz dele, vamos ver. É um bom tamanho, né? É um bom tamanho. É lógico, né? Pra você. Pra você não dá pra nada, não dá nem para suas bolsas e os seus sapatos. Aí tem que pegar um quarto inteiro pra virar closet. Mas se tirar esses arames e colocar uma coisa assim, não precisa ser planejado, que é muito caro, até mesmo da IKEA, né? Montar, fazer até o teto. Vamos lá ver o banheiro então. O banheiro da suíte. Pia dupla, aí também tem porcelanato na parede. Porcelanato na parede, os metais pretos, cerâmica no chão, tem o box de vidro temperado. E o bom é que tem porta, né? Porque algumas pessoas fazem só esse vidro, mas fica um frio danado aqui dentro, né? Além do que espirra tudo ali. É verdade. E eles colocaram essa soleira de quartzo. Né, uma soleira de quartzo para dar o acabamento. E não é um banheiro grande, mas funciona, né? Dá pra... Tem um tamanho bom. Faz o serviço dele, né? Um tamanho bom. E tem os gabinetes aí embaixo também. Tá bom, então vamos voltar lá na cozinha pra gente conversar sobre o preço. Quanto que você tá cobrando nessa casa? Então, Pri, quanto tá essa casa? Tá $295 mil. $295 mil é incrível, né? Uma casa nova custar só $295 mil. Então, excelente. E qual que é o tipo de cliente nosso que nós estamos oferecendo? Essas pessoas eu sei que as casas que vocês já venderam aqui foram para americanos, né? Mas nós estamos oferecendo essa casa aqui no canal para os nossos clientes. Que tipo de cliente você acha que seria ideal para comprar essa casa? Investidores, tem muitos investidores para aluguel, eles alugam depois, compram. Os investidores que querem dolarizar o patrimônio. E aí eles compram e aí depois eles alugam. Isso. Né? E quanto é o aluguel de uma casa dessa, mais ou menos? 1.800, 1.850, por aí. E aqui não tem condomínio, né? Não tem HOA, o IPTU é mais barato, né? O seguro da casa
Eu acho que o último que fez, ele fez por $900 para o ano inteiro. Então, desses 1.850, 1.900, a gente já até alugou por 1.950. Ele fica com boa parte disso. No caso dos investimentos, esse aqui é um dos que mais dá, né, de retorno. É porque não tem HOA, não tem o seguro, é mais barato, aí acaba sendo mais viável. Mais retorno. E a gente consegue colocar um inquilino aqui rápido, né? Consegue. E assim, para o futuro, a pessoa... Porque Ocala foi a cidade que mais cresceu em 2024, na Flórida. Então, os preços, tudo bem que a gente está passando por um período de transição de governo, então abaixou um pouco e tal, mas a longo prazo, 4, 5 anos, isso aqui vai subir bastante, né? Já está crescendo muito. Tem muitas pessoas que trabalham perto do The Village, aí querem alugar e comprar aqui, alugar aqui. E outras pessoas também, imóveis mais antigos, aí estão procurando os imóveis novos para trocar. Aluga, tá de aluguel 10 anos no imóvel antigo, aí quer mudar para um novo. Muito inteligente isso. Muito, né? Se eu morasse de aluguel, eu ia pensar nisso também. Pelo mesmo preço, quase, você entra numa casa novinha, né? E então é isso. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos lá na casa da Rebeca. A Rebeca tem um listing aqui perto, então nós vamos olhar a casa dela e conversar com ela um pouco, e depois nós vamos conversar com o Paulo. Então até daqui a pouco. Bom, nós chegamos aqui na casa da Rebeca. Olha só que coisa linda. Ela é no estilo farmhouse moderno. Vamos lá ver essa casa maravilhosa. Oi, bom Olá, dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Tudo bem. Tudo como tá? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Então tá bom. Que casa linda, Rebeca. Obrigada. Vou mostrar pra você. Vamos vender? Bora. Sim? Ou já está vendida? Essa casa já foi vendida. Essa já foi vendida? Já foi vendida essa casa. Ah, não me admira, né? Tão linda. E ela custa bem mais do que a outra, né? Um pouquinho mais, 349 foi o preço. 349. Ainda bem acessível, né? Aham. Mas esse é o preço. 349. E um investidor, eu vejo assim mais uma família morando aqui, né? Uma família brasileira. Com certeza. Mas assim, um investidor que compra uma casa dessa, quanto que ele consegue de aluguel? Ele consegue por volta de 2.200. $2.200. Muito bom. Me mostra. Vamos lá. Você pode ver que tem espaço, muito espaço aqui para ter os móveis aqui. A cozinha dela, ela é encantadora, né? Primeiro que todo mundo gosta de branco. Então essa cozinha é linda de branco. Tem essa ilha, tem espaço. Se você ver, tem muito gabinete, muito gabinete. Essa casa, ela é uma casa estilo farmhouse, né? Muitas pessoas amam esse estilo. Então você percebe que tem essas coisinhas pretas assim aqui, mas essa casa ela é alta, ela é bem alta. Então assim, dá a impressão de até ser maior do que é. Porque então, o pé direito é alto. Exatamente. Então assim, você vê que ela tem espaço para viver com essa ilha enorme aqui. Mesmo com a ilha que dá para pôr os banquinhos aqui para o pessoal tomar café da manhã, você vê que a iluminação dessa casa é especial. Você consegue ver luz de lá, você consegue ver luz daqui de trás. Então, para quem gosta de iluminação, eu particularmente amo casa iluminada, amo janelas, amo. Essa casa, ela tem isso. Ela é especial, realmente, nisso. Então, assim, você imagina acordar de manhã, vir para essa cozinha, fazer um café, tem muito espaço aqui. Tem bastante, Pro pessoal que chega aqui, que gosta de comprar cafeteira, máquina disso... Às vezes não tem espaço suficiente. Essa casa tem. Tem espaço para todas as máquinas aqui, tudo que precisar colocar.
E você viu isso aqui? Isso aqui é muito legal que tem nessa casa, olha. Não é todas as casas que tem. A gente chama isso de Late Susan. Mas para quem tem as panelas, fica tão melhor de pegar essas panelas, de guardar. Então isso faz a diferença. Exato. Somente na organização, né? Para quem não sabe, Lazy Susan, a tradução é Susan preguiçosa, né? Porque aquela bandeja gira e não tem que ir lá atrás pegar. Eu, na minha opinião, acho que ela era muito esperta, não era preguiçosa coisa nenhuma, né? Muito inteligente. Tá certíssimo. E essa janela é um charme aqui, né? Eu também achei. Eu tava falando exatamente isso. Essa janela, ela é um charme porque dá para colocar umas plantinhas, pega luz. E é gostoso de poder olhar para o quintal. E você viu a árvore que tem ali? Ah, eu vi, que lindo. Eu vi a hora que eu estacionei de Uma lá. árvore ali, vocês vão poder ver uma árvore muito especial que tem ali. Gostei da árvore. Vamos lá. Vamos lá? Quantos quartos tem a casa? São 4 quartos, 2 banheiros e um banheiro meio. Tá. Né? Que é um banheiro tipo de visita. Lavabo. Lavabo. Isso. Quantos anos você tá aqui? Nos Estados Unidos? 24 anos. 24 anos nos Estados Unidos. Então gringa um pouquinho. E começou com a gente como corretora faz quanto tempo? Eu comecei no verão, em julho. Em julho. Ela nunca tinha sido corretora. Não. E começou em julho e já vendeu. Já. Né? Já vendeu 2 casas e fez um monte de aluguel. Já vendi 3 casas. 3 casas. Hey, parabéns, parabéns. Então muito vamos lá. orgulhoso. Então vamos lá. Aqui a gente vai começar com os quartos. Esses quartos aqui são os quartos das crianças, são os quartos das visitas. Primeiro é um quarto normal com um closet, tá? Que você pode organizar, tem um lugar que a gente chama guarda-roupa, né? É o guarda-roupa. Olha, tem um bichinho aqui da Uma Flórida. lagartixinha. Isso é normal. E depois eu vou tirar ela daí. Ah, tá bom. Se ela ainda estiver viva, Proteção aos animais. Mas enfim, aqui também uma coisa legal desse quarto é as janelas. Olha só a quantidade de luz, né? Muito bom, faz muito bem para a alma. Então vamos lá, tem mais um quarto aqui, vamos lá? Tem esse banheiro. O banheiro. Inclusive, a construtora é a mesma, é igual o banheiro da casa da Priscila que a gente mostrou, é né? verdade. Você tem a banheira que todo mundo gosta, né? Todo americano usa. Muitos dos brasileiros não gostam. Eu uso todos os dias. Você usa? Não que eu tomo banho de banheira, que não dá tempo, minha vida não dá tempo, mas eu tenho um filho de 3 anos que eu adotei e ele só toma banho de banheira. Ah, que legal. Todas as crianças, né? Exatamente. Tomam banho de banheira. E aí tem esse quarto aqui. Vamos lá, mais um quarto. Esse quarto aqui é um pouquinho menor, né? Um pouquinho menor, Mas e o piso é o mesmo piso da outra casa, né? Que é um piso vinílico. É o piso vinil. Eu tava até conversando aqui na entrada, que o pessoal que gosta de usar o robozinho para limpar, esse chão é perfeito. E assim, você aspira e passa um pano, acabou. Ele acabou. Não tem que passar cera, não tem que encerar, passar a máquina de volta. Lembra daquela época do Brasil? Lembro. Eu fazia isso na minha casa. Também, minha mãe também fazia, a garagem inteira, isso. Fazia encerar. Lavar com a mangueira. Com a mangueira e depois secar com o rodo, encerar e passar a máquina. Então vamos lá. Então esse aqui mais um quarto. Esse quarto com a entrada, com a vista para a entrada. Então assim, se precisar de ter um home office, ou um escritório, ou um homeschool, um quarto para quem faz a aula em casa, eu acho que esse quarto é o melhor. Esse para se tiver um home office, né? Porque tem a vista. Então... e aí os banheiros ficam com o quarto das crianças e tal. E aí o pessoal pode sempre ver quando o correio tá vindo, alguém chega em casa, tem um pouco mais de controle. É mesmo. Muito bem pensado. Então tá bom. Então vamos lá agora para outra parte da casa, que é o Master Suite. Vamos lá? Aqui é também igual a casa lá da Priscila, é um split floor plan, né? Tem a suíte primária do lado esquerdo e os quartos todos do outro lado, que dá mais privacidade para o casal, né? Todo mundo gosta disso. Aqui é a garagem e aqui é o quê? Aqui é o lavabo. Aqui é o lavabo. Aqui é o lavabo. Lavabo para as visitas. Exatamente. Tá, e tem o tampo de quartzo, as mesmas coisas. Dá para decorar bem bonitinho aqui. Gostei. Que bom. Vamos lá ver o outro. Pode ir. Pode ir. Nossa, vamos ver aqui primeiro. Tá, aqui é uma lavanderia.
O que é uma lavanderia que eu vou chamar de lavanderia feliz, porque nenhuma lavanderia que eu conheço tem janela. Uma lavanderia com janela é outra coisa, não é? Faz a diferença. O sol batendo, Nossa, não é? É. Olha a máquina do ar-condicionado ali fora, novinha. Sim. Ai, que legal. Essa lavanderia. Adorei essa lavanderia. Também gostei. Não é? E aqui deve ser um closet de linen. Exatamente. É um closet. Um closet de linen que é de toalhas, de roupa de cama. Isso. Olha só essa suíte primária. Gente, essa é a árvore que você falou. Essa árvore que eu O falei. terreno vai até lá. Isso. Por isso que eles falam que essa casa é especial, por causa do tamanho do terreno. O tamanho do terreno e um carvalho Exato, da Flórida carvalho. dentro do terreno. E aí pode cercar? Pode cercar. Pode. Igual aquela casa lá, né? Exatamente, aquela cerca branca. Aquela Que cerca aí tem branca. privacidade, pode colocar piscina, pode fazer seu próprio. Fazer o seu próprio playground, põe grama. Essas casas aqui, elas são vendidas com sprinkler system. Elas não são vendidas. Não vendidas com sprinkler. Então, assim, você pode contratar uma empresa para colocar o sistema de irrigação, que aqui nós chamamos sprinkler. Aí você tira essa grama, que é uma grama natural, que não precisa ser molhada, e coloca uma grama San Agustin, que é aquela que você corta e tal. E aí ela cobre tudo isso daqui, daí vai molhando, molhando, molhando. Em 1 ano, 2 anos, ela fica maravilhosa, né? Exatamente. E aqui? Aqui a gente tem o banheiro do casal. Banheiro. O banheiro um chuveiro enorme. 2 pias e olha que chuveiro lindo. Eu gostei demais daquela pedrinha ali. Esse aqui é uma soleira de quartzo. Nossa. Tá? É uma soleira de quartzo. Esse piso aqui é um porcelanato. Amei. Que eles colocaram porcelanato. Os metais, né? Os metais são preto, né? Sim, muito bonito, muito bonito. E é isso que dá o farmhouse, né? O Sim. farmhouse tem muito preto e branco. Sim. O contraste do preto e branco, preto e branco. As luminárias são farmhouse, Sim. o espelho farmhouse, tá? Então por isso que ela é chamada farmhouse, porque até é quase tudo preto, branco e cinza. Então tem o porcelanato, tem a cerâmica no chão e o vinil veio até aqui. Veio até que continuou. Ele ficou bem, Muito bom. muito legal. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos continuar. Então, eu gostei. Você viu que tem 1, 2, 3 e mais uma ainda, 4 janelinha? janelas, Então, 4 janelas. 4 janelas. Vamos lá. Muito bom. E tem 2 closets. Tem aqui, ó, tem essa aqui que é o eles chamam de walk-in closet, que você pode entrar dentro, vamos cá, eu te mostrar. Geralmente a mulher gosta de pegar e tomar conta e falar. Esse aqui é o da mulher, aquele ali é o do homem, né? Ou da pessoa que tem. Agora a gente tem que ser politicamente correto. That's right. Hein? Não é nem mulher nem homem, é cônjuge. Tá certo. Porque pode ser homem e homem, pode ser mulher e mulher, Verdade. pode ser. Quem tiver mais roupa ganha. Quem tiver mais roupa fica com esse daqui. E aí dá pra fazer 2 andares, etc e tal. E ainda tem aquele outro que é um adicional, Sim, que é esse aqui. exato. Não é? Ainda dá. Aqui, o que eu fiz na minha casa? Na época eu não coloquei aquelas madeiras da IKEA, ou aqueles combinados da IKEA e tal, eu usei esse arame mesmo. Uau. Na minha casa nova eu vou fazer diferente. Mas o que eu fiz aqui, eu elevei essa prateleira mais para cima e coloquei mais uma outra aqui embaixo. Então eu tenho 2 andares Uau. Dá pra de pôr cabideiros. bastante gente. E Muda. aí camisetas, blusas de lã, essas coisas eu ponho tudo no cabide. Então sai da secadora, a Sim. gente estica ela, põe no cabide e aí a cômoda fica para roupa de baixo, pijamas, melhor. né? E aí você fica com tudo pendurado. Pelo menos você não esquece das roupas que você tem, porque a maioria das vezes, se tá na cômoda, você esquece o que tem. Se tá lá na cômoda é verdade. Exato. Então tá bom. Rê, eu achei essa casa fantástica. Que bom. É lógico que ela é 55 mil mais cara do que a casa da Priscila. Sim. Né? Mas a casa da Priscila tem 165 metros quadrados. Sim.
Essa aqui tem quanto? 2.040. 2.040 square feet, que dá mais ou menos uns 195 metros quadrados. Sim, exatamente. Além do que ela tem um terreno maior. Sim. E ela tem também um lavabo. E ela tem mais uma coisa que eu quero te mostrar, que brasileiro vai simplesmente amar. Vamos lá fora, que é surpresa. Vamos lá. Isso aqui é uma surpresa, porque não existe isso aqui nessas casas, aqui nos Estados Unidos, e principalmente nessa área, que eu ando muito por aqui. Vem aqui ver isso aqui. Isso aqui é especial. Você me fala que casa que existe pia do lado de fora. Primeiro que ela tem um lanai, né? Sim. Que as outras casas não têm lanai. Sim. Que o lanai é essa parte coberta aqui. E aqui, onde tem esses 3 pontos de luz, dá para colocar 3 ventiladores. Oh! Aqui, ó, em cima. Dá que para colocar, porque no calor é muito calor, né? Sim, sim. E dá para fechar com a tela. Sim. Né? Porque daí, se fechando com a tela, não junta essa bicharada. Exato. Daí fecha com a tela, dá para pôr uma mesa de almoço. É gostoso. E tem a pia ali, dá para colocar uma churrasqueira. Muito legal. Também gostei. Muito bom. Agora, dá uma olhada no quintal. Gente, uma olhada no quintal. Olha que legal que o vizinho fez. Isso aí é legal. Fez um fire pit. Fez bem estilo. Tem um pinheiro ali. Lindo, lindo. E então, o terreno é tudo isso aqui. Tudo isso. Então, assim, para quem... 2.000 metros. Exatamente. Quadrados de terreno. Então, tem muito potencial para muita coisa legal acontecer nesse terreno. Essa casa aqui, daqui uns 5 anos, tal, ela vai passar de 450. Com certeza. Né? Com as construções novas. Com certeza. As pessoas falam, tem muita casa em Ocala já. Mas eu estava olhando, né, eles construíram em Ocala no ano passado, aqui nessa região, né? 700 casas novas. Dessas aqui. E vendeu mais de 800 no ano passado. Nossa. Vendeu as 700 que construiu mais o estoque do ano passado. Então, assim, vai subir. Vai. E uma coisa que eu queria te falar, Rê, é que essa casa é 38 minutos de Silver Springs, que é um parque que tem maravilhoso aqui. Então, assim, é muito acessível isso, porque quem gosta de natureza mora mora com um quintal maravilhoso que dá para plantar tanta coisa aqui, mas também é tão perto de Silver Spring que o pessoal pode ir fazer a trilha. Pode andar tem de as piscinas naturais. Exatamente. Andar de bicicleta. Muito legal. Muita coisa boa. Que ótimo. Bom, Rebeca, eu vou explicar para as pessoas do canal. Desde que o canal cresceu, eu não dei mais conta de todos os listings, né? Que eu tenho. Foi por esse motivo que nós começamos a abrir para novos corretores. Eu sempre trabalhei sozinho por 12, 13 anos. E eu fico muito contente de ver você, a Priscila. A Priscila hoje estava bem nervosa, ela não é tão séria como ela estava hoje. Ela é brincalhona, ela dá risada e tal, mas ela estava nervosa, ela nunca apareceu no vídeo. Então hoje foi a primeira vez dela. Sim. Você já é mais da social media, que eu sei. Você tem uma social media lá, então você já está mais acostumada, mas eu fico contente de vir aqui. É a primeira vez que eu venho, né? Desde que vocês pegaram essas casas. Vir aqui, ver que elas sabem o que elas estão vendendo, elas estão vendendo. E elas estão cuidando, e elas estão postando, e elas estão negociando. Eu vejo vocês no escritório sempre lá trabalhando, conversando, trocando ideias. Então, assim, eu fico muito orgulhoso de vocês e eu espero que vocês cada vez melhorem e se tornem, assim, excelentes corretores e ajudem muitas pessoas. Essa é a missão. Porque por 14, 15 anos... O meu objetivo de ser corretor era isso, não era ganhar dinheiro. Meu objetivo era ter uma profissão em primeiro lugar, né? Eu fiz a faculdade de design aqui e eu queria ser designer de interiores, mas eu percebi que as pessoas me procuravam para achar um imóvel para elas. A gente tem o dinheiro, mas a gente não tem
a gente não confia, a gente tem medo. Sim. Como é que eu faço? É complicado, não é? E aí eu comecei a ajudar, sem ser corretor, as pessoas a fazer essas coisas, até que o marido da minha amiga falou assim, não, você já é corretor, você tem que tirar licença. Sim. E eu tirei a licença e assim, mais de 300 famílias eu ajudei nesse tempo. Então assim, vai ser você, a Priscila, esse vai ser o legado de vocês. A pessoa que você traz para os Estados Unidos, que você vende, que você ajuda, ela nunca esquece de você, nunca mais. É uma grande oportunidade e é um grande prazer. Eu estou amando. Que bom, muito. Que bom, eu fico contente. E agora como eu falei, né, nós temos esse administrador desse fundo de investimentos que estão fazendo essas casas, já nos passaram essas 7. Me parece que tem mais de 30 na fila que virão. Então, se você quiser uma casa igual a essa, provavelmente nós temos em construção e temos as prontas também, as menores, para investir, aluguel longo termo ou mesmo moradia. Exatamente. E são casas muito parecidas com essa casa, lindas, maravilhosas aqui nessa região. Nessa região. Então tá bom, muito obrigado, muito boa sorte nas próximas. Obrigada. Tá bom? E a gente se vê lá no escritório. Obrigada. Tá bom? Grande prazer. Agora nós vamos conversar com o Paulo, tá bom? O Paulo vai falar conosco, nós vamos fazer um mini Renato Responde aqui. E o Paulo, como ele mora aqui, ele é especialista na parte de Ocala, ele vai responder as perguntas para nós daqui a pouco. Então agora, depois que você viu essas duas casas maravilhosas, um era o listing da Priscila e o outro o listing da Rebeca. Nós estamos aqui na casa da Rebeca e eu vou conversar um pouquinho com o Paulo. O Paulo, eu vou deixar que ele se apresente, mas antes eu vou contar uma pequena história. O Paulo comprou uma casa em Ocala comigo e ele mora aqui em Ocala. E agora eu vou passar a palavra para que ele se apresente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Paulo. Eu sou formado em marketing há mais de 20 anos, estou fazendo mestrado aqui nos Estados Unidos na área de análise de negócios, Business Analytics, e estou aqui com o Renato para a gente falar um pouco sobre o fenômeno Ocala, o que tem acontecido, né? Que o Renato contou no último vídeo, que Ocala foi campeã de vendas no escritório no ano de 2025, não é, Renato? Foi mesmo, campeã de vendas. As pessoas pensam que eu vendo mais casas em Longwood, mas não, né? O primeiro lugar foi realmente Ocala. E você sabe que agora eu não sabia que o seu curso era mestrado, eu pensei que era uma faculdade, é mestrado. Então. É mestrado. Você está fazendo mestrado em análise de negócios. Isso. Quando ele me disse que ele estava fazendo mestrado em análise de negócios, eu propus para o Paulo, já que ele mora aqui em Ocala, e eu sabia que essa área e aumentar muito o volume de vendas, para ele fazer um estudo. E ele fez um estudo excelente e eu falei, nós temos que compartilhar isso com os inscritos do canal, principalmente os nossos clientes. Então é isso que nós vamos fazer aqui hoje. Então, uma coisa que os clientes sempre perguntam, principalmente o cliente que quer dolarizar o patrimônio, que quer investir em aluguel de longo termo ou que quer morar num lugar mais acessível, as pessoas me perguntam por que você oferece Ocala, por que você não oferece uma outra cidade? Então, Paulo, por que nós oferecemos Ocala? Olha, Ocala hoje é um investimento inteligente. Começa pelo limite de entrada, que ele é muito mais baixo. Hoje, com $300 mil, você compra uma boa casa em Ocala. Coisa que se você for vir para Orlando, você vai comprar uma townhouse um pouco mais afastada ou mais antiga. Nem uma townhouse. Nem uma townhouse hoje em dia. Nova, esquece. 370 para cima. Pois é. Apópica. Em Apópica. Nem é Orlando. Se você for pensar em Orlando, Lake Nona, Windermere, Winter Garden, esquece, você não tem esse valor. E no litoral, idem. Além de ser também muito mais caro, também entra o custo. Ocala hoje tem uma vantagem formidável em relação aos custos, principalmente em relação à HOA, que é a taxa de condomínio, e também a questão do preço do seguro. E o IPTU também, não é? E o Property Tax é um pouquinho mais barato que Orlando mais barato, e bem mais barato que no litoral.
Eu preparei um quadrinho que a gente consegue enxergar mais ou menos o que a gente está falando, para o pessoal que está em casa poder acompanhar direitinho. Se você olhar para o litoral, com 300 mil você provavelmente vai comprar um problema. São casas muito antigas, com um custo muito alto, e se você pensa em investimento, você não vai ter praticamente um bom retorno. Em Orlando você consegue um negócio um pouco mais seguro, mas é o que a gente acabou de falar. Vai ser uma townhouse mais afastada, não vai ser nova. Muitas vezes você vai gastar dinheiro com manutenção, com troca de algum equipamento, que está sempre, né, precisando. Casas de 30, 40 anos, né, Renato? Você sabe que... Precisa de uma reforma. Exatamente. Vai precisar, e a reforma dificilmente vai conseguir um financiamento, vai ter que ser do bolso. Exatamente. E quando você chega em Ocala, você consegue comprar uma casa 0 quilômetro, uma casa novinha em folha, que elas vêm com garantia, geralmente 10-2, que significa o quê? São 10 anos parte estrutural, mais 2 anos de acabamento. A maioria não tem HOA, quando tem é muito baratinho. O seguro, por Ocala estar numa região central da Flórida, não tem o problema dos furacões como tem no litoral. Você sabe, né, Renato, que quando o furacão, ele pode estar categoria 5, mas quando ele toca o solo, chega na parte da terra, ele perde força, e quando ele chega aqui em Ocala, no máximo vai ter uma ventania um pouco mais forte, os tornados, mas aí as casas novas já são preparadas com um protocolo de segurança para aguentar essas ventanias. Então você tem uma previsibilidade do seu custo. Você sabe quanto você vai investir e você sabe quanto você vai gastar mês a mês, sem surpresa. É isso que o investidor ele quer saber, quanto que ele vai gastar, quanto que ele vai ter de retorno. Exato. E Ocala hoje apresenta os melhores números se você for analisar o retorno em cima do investimento. Porque o preço do aluguel é quase meio estipulado, assim. Então, é lógico, quanto mais perto do centro de Orlando, mais caro é o aluguel. Mas quando se trata de Ocala, como o investimento é mais baixo, o retorno fica maior. E a grande vantagem de não ter HOA. Exatamente. É por isso que agora, para os investidores, nós não oferecemos muito mais apartamentos. Porque os condomínios que costumavam ser 150, 180 dólares, hoje são 550 dólares. Então, assim, ele come boa parte do retorno do cliente. Principalmente se for em condomínios que tem três andares. Porque você sabe que essa lei nova da Flórida obriga que eles tenham a previsibilidade dos custos para manter a manutenção de qualquer parte que possa ter a vida útil próxima do fim. Então, muitos HOAs subiram para o dobro, às vezes até o triplo do valor do que era, porque durante anos os moradores foram empurrando com a barriga essas reformas e só agora consertava quando estourava. Agora estourou tudo de uma vez. E agora o governo não permite mais, os condomínios são obrigados a contratar um engenheiro, fazer uma previsão de vida útil dos equipamentos e fazer o planejamento dessas manutenções. Dessa reserva de fundo para as manutenções. Exato. Então, Paulo, aqui em Ocala, o retorno é maior, né? Então, assim, o cliente, é lógico, se o cliente investir o dinheiro no mercado financeiro, ele ganha mais, mas o risco é muito maior. Um imóvel vai ser sempre o seu imóvel sempre vai estar lá. Então, aqui, realmente fecha a conta. Fecha a conta. E é como você falou, você não tem uma interferência de um HOA. O imóvel é seu, o quintal é seu. Geralmente os lotes têm um tamanho formidável aqui, né? Por volta de 1.000 metros quadrados em média. Esse gráfico mostra a evolução dos valores de aluguel aqui em Ocala e você consegue perceber que há um aumento constante dessa valorização, embora os preços para venda hoje estejam um pouco estagnados e até com uma oportunidade única, Renato. Eu não sei quantas vezes no seu período de corretor você conseguiu ver o mercado como ele está hoje. Não, eu nunca vi o mercado de imóveis aqui nos Estados Unidos cair. Quando eu cheguei aqui, depois da crise, já tinha caído. Então é a primeira vez que eu vejo os valores caírem. E agora, falando um pouco sobre o estoque, né? Porque as pessoas falam, tem muita casa para vender. Tem. O que você pode falar sobre isso? Tem muita casa para vender. Tem mais um gráfico que eu vou pedir para colocar na tela, que coloca o desequilíbrio entre a oferta e a demanda. O que aconteceu? Durante a pandemia, foi aquela loucura de venda de casas,
procura aqui na Flórida. O Renato cansou de falar nos vídeos dele que cansou de chegar numa casa para ver e depois, no mesmo dia, não conseguia porque outra pessoa já tinha oferecido e às vezes tinha até fila para ver a casa e tinha que correr porque senão não conseguia comprar. O que aconteceu? As construtoras começaram a investir pesado em novas casas, justamente numa região onde mais cresce, que é justamente Ocala. E o que aconteceu? A demanda, ela não caiu, ela continua estável e você consegue ver que ela já recuperou o ajuste pós-pandemia. A oferta continua bem alta e o estoque foi se acumulando. Hoje, Renato, aconteceu o seguinte, as construtoras já reduziram um pouco o volume de novas construções para poder equilibrar o mercado e as casas que estão prontas, além da demanda, estão tendo cortes substanciais de preço que são uma oportunidade única para quem quer. Que aqui nos Estados Unidos nós chamamos de buyer's market. O mercado ele pode ser buyer's market ou ele pode ser seller's market. Buyer's market é quando o comprador está na vantagem, ou seja, o estoque está tão grande que as pessoas que estão vendendo têm que dar um desconto e têm que aceitar algumas condições dos compradores. Nós estamos no meio de um buyer's market fortíssimo, ou seja, os preços caíram e é a oportunidade de você comprar até que vire, porque o mercado é assim, o mercado é uma montanha-russa, ele sobe, ele desce, ele sobe, ele desce. Na pandemia, nós estávamos no seller's market, ou seja, não tinha imóvel disponível, o vendedor, né, o mercado do vendedor, o vendedor colocava o preço que ele queria, não aceitava nenhum pedido, recebia 10, 12, 15 ofertas e escolhia a que era mais conveniente para ele. De seller's market, nós entramos para o buyer's market. O próximo passo não tem uma outra categoria, o próximo passo é voltar a ser seller's market, quando o estoque vai diminuir e a quantidade de compradores vai aumentar e os preços vão subir. Isso, Renato. E eu acho que é importante também a gente falar para o público que existe uma diferença muito grande entre o que está acontecendo em Ocala hoje do que ocorre no litoral. Porque a gente vê muita gente fazendo sensacionalismo na internet. Então, algumas pessoas falam, está em crise o mercado na Flórida, os preços estão despencando. Só que existe a condição do litoral que piorou por conta do aumento dos furacões, do seguro. Claro, ano passado nós tivemos 2 furacões num período muito curto na mesma região, que é uma coisa difícil de acontecer, mas as seguradoras não arcam com prejuízo, elas repassam para os moradores. Exato. Então, automaticamente muitos condomínios no litoral subiram demais o custo, inclusive o HOA também é afligido pelo aumento do seguro. Diferente de Ocala. Ocala é uma questão momentânea, não são as pessoas que estão se livrando do imóvel para poder sair desse custo, são as construtoras que estão dando, às vezes, Renato, desconto de 10, 15 mil dólares para o fechamento. Exato. Algumas, inclusive, oferecendo pagar o closing costs. Então, é uma oportunidade realmente única de não só você fazer um negócio que tem um fluxo de caixa mais interessante, mas uma valorização dos próximos anos bem interessante. Exato. E assim, uma coisa, Paulo, que as pessoas perguntam muito para mim, principalmente investidor, primeiro assim, as pessoas que vão comprar para alugar, elas têm uma preocupação que para mim é até uma surpresa, quem é o tipo de gente que mora aqui? Quem que vai alugar essa casa? O que a pessoa faz aqui? É lógico, cada pessoa faz uma coisa diferente, né? Mas sim, existe algum dado que você pesquisou que possa responder essa pergunta? Sim, o motor que impulsiona a Ocala hoje é a indústria da logística. Ocala hoje, segundo o censo americano, é a cidade que tem a população que mais cresce nos Estados Unidos, uma taxa de 4% ao ano. Uau. Não é só da Flórida, de todo o país. 2023, 2024 consolidado e agora 2025 o índice U-Haul confirmou essa informação, dizendo que Ocala é a cidade que mais recebe mudanças em todos os Estados Unidos. Nossa. Então, hoje tem a Amazon, a FedEx,
A Shell e, que são grandes empresas de logística montando bases de operação em Ocala pela posição geográfica, proximidade de grandes centros e principalmente as duas highways que cortam o estado e passam por Ocala. Além disso, Renato, Ocala tem a sua vocação para o agronegócio. Ocala é conhecida como a capital mundial do cavalo e vem investidores do mundo inteiro anualmente para fazer ofertas nos cavalos. Você tem o World Equestrian Center, que é o centro equestre, onde você tem eventos voltados para esse mercado e que está desenvolvendo muito todo o mercado imobiliário ao seu entorno. Então, antigamente uma área que era completamente rural, hoje está desenvolvendo condomínios de alto padrão, fora resorts e comércio premium para atender toda essa população. Tudo isso gerou uma oferta de emprego muito grande. Automaticamente, Ocala tem um crescimento totalmente sustentável e uma economia forte e pujante. É por isso que então existe as casas que nós vendemos não ficaram muito tempo no mercado, elas alugaram muito rápido. Pois é. Então, se a gente puder fazer um resumo, a gente sempre, quando os clientes nos procuram, principalmente aqueles que querem dolarizar, porque nós temos dois tipos de clientes, né? O cliente que vem para morar com a família. Sim. E o cliente que quer investir, né? Dolarizar numa coisa de pouco risco, né? Que é um imóvel. Então, assim, sempre nós oferecemos para ele, se você quiser investir em Orlando, você tem que ter mais que 350 mil, 370 mil, às vezes 400 mil. Agora, se a pessoa tem um orçamento de 300 mil, Ocala, você diria que na Flórida, próximo a Orlando, é o melhor lugar? Sem sombra de dúvidas. É uma questão de matemática. Quando você coloca o valor do aluguel e reduz os custos, é o melhor retorno que a gente encontra hoje no mercado da Flórida. Retorno, assim, em termos de porcentagem do investimento? Sim. O maior que tem aqui, Sim. Antigamente, os apartamentos davam 7%. Você conseguia um apartamento por 200 mil, você pegava 7% líquido. Hoje não, hoje é 3 e pouco por causa dos condomínios altíssimos. Aqui em Ocala é quase isso, não é? Algumas situações chega até a passar de 7%. Depende muito do perfil do investidor. Entendi. E hoje, se por exemplo uma pessoa comprar um imóvel financiado, o aluguel dá para pagar o mortgage? Olha, em muitos casos sim. É claro que vai depender do valor da entrada, vai depender também do juro que ele vai conseguir, mas hoje os juros já estão caindo. Já estão caindo, E a tendência é que quando esse estoque aqui em Ocala acabar e esses juros caírem de verdade, esse underprice, esse preço abaixo, seja superado e você tenha também a valorização do imóvel. Exato. A gente tem uma história interessante para contar. Nós vendemos uma casa financiada para um casal de clientes que moram no Brasil e a entrada dos estrangeiros é 25%. E aí nós temos o valor da prestação dela e o valor do aluguel, que a gente sugeriu que ia empatar. Falou, você não vai ganhar nada, mas você também não vai gastar, a casa vai valorizar e é um patrimônio seu, você tirou o dinheiro do Brasil assim como você queria. E ela, depois ela escreveu e contou pra gente que ela achava que quando nós dissemos que ia alugar rápido, que era um papo de corretor. E para surpresa dela, a casa nem tinha terminado a construção, nós já tínhamos colocado a casa no mercado e a casa alugou, assinou o contrato antes da entrega das chaves. E ela ficou muito surpresa, ela disse que ela teve que morder a língua. E o interessante, Paulo, é que eles compraram outra. Compraram mais uma casa, do mesmo jeito, financiada para alugar. E eles estão muito contentes, disseram que vão investir numa terceira. Né? Porque depois eles disseram que depois da terceira, eles vão trabalhar para ir quitando esses imóveis para ter uma renda fixa em dólar. A ideia que muita gente está tendo, né, Renato? Não é à toa que tem vendido tanto aqui em Ocala. Verdade. Paulo, muito obrigado. Eu que agradeço. Assim como eu falei da Rebeca, eu vou falar do Paulo. Eu acho que quando nós fazemos um trabalho sério e honesto e transparente, parece que as pessoas certas também se atraem, veem em você uma ética, uma honestidade e assim, pessoas ruins parece que
já não vem para perto da gente. E o Paulo, ele assistiu o canal, aí ele comprou uma casa em Ocala, veio, né, ficou morando de aluguel em Orlando por um tempo, depois ele comprou uma casa aqui em Ocala, se mudou para cá, depois ele entrou em contato falando, olha, estou fazendo mestrado em business, e aí eu falei, puxa, a gente poderia fazer um estágio e você fazer umas pesquisas para nós, porque ele está justamente estudando isso, né, análise de business, análise de coisas, e eu pedi para ele fazer esse estudo de Ocala e ele fez um estudo super aprofundado, inclusive com todas as fontes confiáveis, tal, fez um PDF para nós fizemos até uma reunião com a equipe para mostrar esse estudo e realmente para as pessoas, porque muitos clientes nos procuram para investir, dolarizar o patrimônio com 300 mil e nós temos que ter uma opção para isso, né? Para esses clientes. E eu fico muito contente que você se juntou ao time, espero que você se forme com honras no seu mestrado e a gente possa continuar essa parceria para frente. Bom, para mim é uma honra e um privilégio poder estar aqui junto do Renato, aprendendo tanto com ele. É uma pessoa que desbravou o mercado e é um exemplo, uma inspiração para todos nós. Muito obrigado. Então nós vamos terminar esse vídeo, espero que você tenha gostado. No domingo, não perca o Renato Responde, porque o Renato Responde do domingo, eu e o Paulo vamos responder perguntas dos inscritos só sobre Ocala. Nós lançamos lá no Instagram uma campanha para as pessoas colocarem dúvidas sobre Ocala e no domingo nós vamos responder essas perguntas, eu e ele juntos. Então eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Domingo às 8 horas da noite do horário de Brasília. Então nós vamos nos despedir, tenha uma ótima noite de descanso e nós nos vemos no domingo, tá bom? Tchau. Tchau. Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho, comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.